Olá, salve, salve, minha galerinha do sexto ano. Hoje nós vamos começar um item que está proposto para conteúdo da prova da quarta unidade. Nós teremos dois capítulos. O capítulo que fala sobre porcentagem, que já foi concluído na semana passada. Hoje nós entraremos no capítulo sobre entes da geometria, que a proposta é ir da página 209 à página 222. Eu espero, entre hoje e amanhã, concluir esse assunto e na sexta-feira a gente fazer uma revisão sobre todos esses dois temas. Mesmo que eu não consiga fechar ou tirar todas as dúvidas, durante a semana de prova nós não teremos aula. O que é que nós faremos? Vão no grupo do WhatsApp para tirar dúvidas sobre o que vocês têm no desenvolver das atividades, ok? Nossa prova está marcada para o dia 21, é a última avaliação da quarta unidade. Eu preciso que vocês tenham a responsabilidade de fazer as avaliações de vocês em tempo hábil, porque o aluno que não fizer a prova, ele não, dessa vez nós não teremos segunda chamada de prova da quarta unidade. Não teremos tempo hábil. Então, o aluno que fizer a prova no dia 21, no dia 22, eu já estou emitindo para a secretaria as notas da prova ou a nota da média da quarta unidade. Não fez, eu tenho que fechar o mapa de notas, vai ficar com 0, infelizmente. Então, vocês precisam estar atentos a isso. E aí, durante a semana, do 14 ao 21, vocês não terão aulas, mas terão a oportunidade de tirar dúvida no grupo do WhatsApp. Tudo bem? Então, vamos lá. Nossa aula de hoje, nós vamos começar a estudar a página 209, que fala sobre os entes da geometria. São os conceitos básicos da geometria. Para começar, muito antes de termos contato com a linguagem escrita tradicional, marco do início da civilização, o homem tinha entrado em contato com as formas dos seres e objetos existentes no mundo. Pulando um pouquinho, Marjorie, silencia um pouquinho sua aula. Geometria significa geo, terra, metria, medida. Então, o que é geometria? É uma denominação grega que significa medida da terra. Pulando um pouquinho, vocês vão poder fazer a leitura desse livro de vocês. Vamos ver o que é geometria. Geometria é o estudo das formas, das relações entre as medidas de suas partes e das relações entre figuras diferentes. Os entes das geometrias primitivos são ponto, reta e plano, certo? São chamados primitivos, pois são os primeiros, ou seja, aqueles que deram origem a tudo que está relacionado à geometria. São os pontos básicos da geometria. É o ponto, a reta e o plano. E a gente precisa saber onde a gente enxerga isso no cotidiano, ok? Vocês vão dar uma lida nisso aí, tudo. Bora lá. Olhando aqui para essas três figuras. O ponto não tem definição formal e na geometria não tem dimensão. Representamos um ponto através da letra maiúscula do alfabeto. Esse ponto aqui é o ponto N. Leitura. Ponto M. E aqui nós temos vários pontos, que é o ponto O, P, Q, R e S. Esses pontos daqui, eles delimitam o espaço de uma figura geométrica. Ok? Eu acho que eu apertei alguma coisa que não era para apertar. Mas vamos lá.
Nós já estamos na página 210, estamos seguindo para ver o que é reta. Nós já vimos o conceito de ponto. Ponto não tem dimensão. Essa parte teórica, vocês vão ter que estar acompanhando a leitura de cada item. Então, geometria vai da página 209 até 222. Observando a figura, vamos ter a ideia de reta. Note que esse templo grego, basicamente todo construído com linhas retas, a reta é formada por um conjunto infinito de pontos. Representamos a reta através de uma letra minúscula do nosso alfabeto. As letras são desenhadas, as retas são desenhadas com setas para indicar que são infinitas. Ó, as setinhas em cada extremo da linha, só que linha não tem fim, reta não tem fim, certo? Me desculpe, não é linha reta. Então, essa reta é a reta R. Observe que a escrita de reta é com letra minúscula, ponto, letra maiúscula, reta, letra minúscula. Então, aqui é a reta R e aqui é a reta T, né? Ela está um pouquinho inclinada. Mas tem a setinha nas duas extremidades, ok? Em matemática, uma reta é um objeto geométrico infinito em uma dimensão só. Trata-se da menor distância imaginável entre dois pontos distintos. A construção da reta. Plano. As imagens acima podemos observar as paredes das construções e os paredões dos edifícios. Eles nos dão ideia de plano. A Pró já falou de plano também, quando falou de geometria inicial, acho que foi na segunda unidade. Assim como a lousa na sala de aula, o tampo da mesa, o piso da nossa casa, a parede da nossa casa, dão a ideia de plano. Vamos ver como é a formação? O plano é escrito na forma de letras gregas, plano alfa, plano beta, plano gama, ok? Um plano contém um número infinito de retas e pontos dentro de um plano. O plano pode ser composto, é composto de infinitas retas e infinitos pontos. Ó, aqui é a reta. Como é o nome dessa reta? Reta T. Quais são os pontos desse plano? Ponto A, ponto M, ponto N. E como é o nome desse plano? Ó, aqui a indicação. Ó, o plano alfa. Então, M ou A pertence a R, significa que o ponto A pertence à reta R. M não pertence a R, nem N pertence a R. Porém, M, N e A pertence ao plano alfa, ok? E a reta está contida no plano alfa. Os símbolos pertence e não pertence indicam elementos. E quando fala de conjunto, a gente fala está contido, não está contido. Por exemplo, por que R está contido em alfa? Porque aqui a reta R ela é constituída de diversos pontos. Então, ela é um conjunto também. Então, o conjunto da reta R está conjunto no plano alfa. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Olha as letras, certo? Lembrete, os símbolos está contido e não está contigo indica se um conjunto está contido ou não está contido em outro conjunto. Foi sobre o que a Pró acabou de falar. Planta baixa de uma é um desenho técnico que representa um corte a 1,5 m a partir da base da casa. O que é a planta baixa? É o desenho da casa, né? É o projeto da casa, certo? Malha quadriculada, a gente está trabalhando alguns elementos da geometria. Isso é uma malha quadriculada.
Nessa malha quadriculada aqui foi feito um desenho concreto, né? Que a gente pode imaginar que aqui é o desenho de uma igreja. E aqui são os sólidos geométricos não. São figuras geométricas, né? Planificadas. Vamos lá. Aplicação. É você dizer o que é um ponto, o que é o plano e o que é uma reta, cada elemento desse aí do cotidiano. Vou dar uma avançada um pouquinho e vou olhar isso aqui, ó. Observe a figura no plano alfa e responda. Quais os pontos destacados? Seria o A e o N. Quais são as retas destacadas? Ok? Reta é letra minúscula, ponto, letra maiúscula. Então, vocês vão fazer já, desenvolvendo a atividade da página 214, sobre trabalhando esses conceitos, ó. Vamos lá. Isso aqui a Pro gosta de pedir se é verdadeiro ou falso. Relação entre duas retas em um plano. Nomes. Duas retas são coplanares como quando pertencem ao mesmo plano. São retas que estão em um mesmo plano. Indicamos as retas coplanares da seguinte forma: o plano alfa, a reta R e a reta M. Retas concorrentes. Em um plano B, ou plano beta, estão contidas duas retas que possuem um ponto em comum. Observe que elas se cruzam no ponto A. São as retas concorrentes. As retas concorrentes também podem ser chamadas de perpendiculares, quando elas formam 4 ângulos de 90 graus, que é esse símbolozinho aqui, ó, com a bolinha no meio. Então, quando duas retas se cruzam e formam 4 ângulos de 90 graus, elas vão ser chamadas de concorrentes e ainda vão receber nomes especiais, retas concorrentes perpendiculares. E representa com esse símbolozinho aqui, ok? Essa aqui são retas, são concorrentes oblíquas, porque elas não formam um ângulo de 90 graus, elas formam ângulos muito maiores que 90 graus. Então, são os ângulos oblíquos. As retas paralelas são as retas que têm o mesmo sentido, a mesma direção, e elas nunca se cruzam, certo? Por isso que na nossa Bahia, Salvador, nós temos uma avenida chamada Avenida Paralela, né, de nome popular, que elas têm sentidos. Uma vai sentido Salvador, Lauro de Freitas, outra sentido Lauro de Freitas, Salvador. São a Avenida Paralela. Ok? Pronto. Retas coincidentes. Aqui ele está dizendo assim, ó, a reta M e a reta N são iguais, ou seja, uma está sobre a outra, sobreposta à outra. Certo? Lembrete, duas retas podem estar contidas em planos diferentes, ou seja, não serem coplanares. Veja, a reta R pertence ao plano alfa. A reta B, beta, ou a reta S pertence ao plano beta. Dizemos então que a reta R e S são retas reversas ou não coplanares. A aplicação tem atividade de classificação, feixe de retas, ele pede quais são as retas perpendiculares, quais são as concorrentes e 3 segmentos de reta. Segmento de reta é aquele, do ponto a tal ponto. Por exemplo, aqui, ó, um segmento de reta, BD. BD. Aí a gente escreve e bota o tracinho em cima, ok? Tem algumas afirmações teóricas aqui que vocês vão treinar um pouco em casa. Eu quero avançar mais em conteúdo. Segmento de reta. Cheguei, ó. Segmento de reta foi do ponto P ao ponto Q. Ó como escreve. PQ ou QP.
certo? Os dois pontos pertencem à reta M, né? E esse pedacinho daqui até aqui a gente chama de segmento PQ. Semirreta é a parte da reta que tem origem em um de seus pontos e é infinita só em um sentido. Vou mostrar aqui para vocês o que é uma semirreta. Aqui é reta, ó. Tem a setinha em uma extremidade e tem a setinha na outra extremidade. Isso aqui a gente chama de reta M. Agora olhem aqui. Ó, de M até N é segmento. Vamos ver o que ele vai chamar de semirreta. Segmento de reta MN. Segmento de reta PQ. Agora, se eu disser assim, ó, a reta, segmentos colineares, se eu disser assim, ó, a reta semirreta que passa pelo ponto A e passa pelo ponto D, segmento de semirreta, ela tem origem, mas ela não vai ter fim. Daqui, de A, daqui por diante, ela vai ser chamada de semirreta. Se eu não citar, é só a reta M, ok? O que são segmentos colineares? São segmentos que fazem parte da mesma reta ou da mesma linha. Segmento AB, segmento BC, segmento CD. Certo? Segmentos colineares são segmentos que estão em uma mesma reta suporte ou em uma mesma linha. Segmentos consecutivos é que um está coladinho no outro. Por exemplo, AB, BC são segmentos consecutivos. Porém, AB e CD não são consecutivos. Ok? Depois dá uma linha para fortalecer esses conceitos. Plano cartesiano nós já conhecemos, que são os pontos dentro daquele quadradinho. E aí ele vai trabalhar alguns instrumentos que eu não vou fazer isso hoje. Por enquanto, a aula de hoje vocês vão dar uma lida da página 209, olha onde a gente já chegou, até a 220. São alguns conceitos geométricos, ok? Vocês vão estudar o que é ponto, o que é reta, ponto, reta, plano, semirreta, reta, segmentos consecutivos, segmentos colineares, tudo isso está dentro da página 209 até a página 220. Entre essas páginas, vocês vão poder desenvolver todas as atividades inseridas nessa página, ok? Então, dê uma acelerada para o vídeo não ficar muito grande, mas vocês podem dar uma reforçada fazendo a leitura dessas páginas e, claro, fazendo as atividades, ok? Grande abraço, amanhã nós continuaremos com esse tema, os entes da geometria. Eu acho super tranquilo fazê-lo. Grande beijo.